enquanto eu não ver um Ludoyama batido. Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que tarda, mas não falha. Meu último vídeo saiu às 10h30 e eu já posso ter postado o vídeo no domingo de manhã, mas não dá pra falar que eu fiquei devendo episódio. Tomara que esse não seja igual. Hoje vamos falar do episódio 21 de Beat Break. Ainda não acredito que eu consegui passar dos 20 episódios, sendo esse um episódio muito bom pra variar. E até que uma surpresa de certa forma, porque decidiram fazer ele ser a resolução do episódio passado e, por extensão, um episódio de 2 partes. O que realmente é algo muito esquisito quando você vê em perspectiva o episódio passado sendo bem direto e simples, mas ainda escolheram dividir ele só pra contar como resgataram o Tomoro, sendo que não dividiram um episódio que revela pros personagens o papel do Clay, coloca eles pra invadir e derrubar um evento dele, expande os negócios de um personagem que tinha sido mostrado episódios atrás, arma um confronto entre todos os personagens relevantes do arco e marca o primeiro nível perfeito que eles precisam lidar de maneira imediata, ao mesmo tempo que deixa um monte de coisa de fora das situações pra contar a história que queriam. O episódio 19 não tá de brincadeira não, estavam dando tiro pra todos os lados. Sem dúvidas. Top 3 ou top 5 favorito? Meus favoritos do top 5 provavelmente estaria esse episódio, o episódio da Haruko, o episódio do Armalizamun, o episódio da Arena e o Granite, que é o episódio lá do Alce, talvez o episódio do Black Galgamon. Eu tinha uma lista aqui, mas eu acho que eu já perdi ela há algum tempo, mas tá mais ou menos assim mesmo pra mim, tá ligado? Acho que seria o episódio 12, o 7, o... Já esqueci? Viu só, cara? É muito difícil, a série tem muito episódio legal. E que, tipo, eu tenho a impressão de que a cada dia da semana eu vou te dar uma resposta diferente, sabe? Sim, porque, tipo, mesmo nos episódios que eu considero ruins, tem aspectos importantes nele, tá ligado? Tipo, eu acho que o episódio do Mimikimon, tipo, ele é bem água com açúcar por maior parte do tempo, mas tem muita coisa legal nele, tá ligado? Desde a Hitomi voltando até a cena final do episódio com o Tomoro escolhendo o caminho dele, que é uma cena muito forte, muito importante. Então, assim, tem esse tipo de coisa aí que me deixa muito confuso em querer realmente me decidir. Porque eu gosto da série no geral mesmo, tá ligado? Mas que o episódio 15 foi o pior, ele foi o pior. E, na verdade, eu tô sendo meio desonesto aqui, porque esse episódio ele faz bem mais do que só resgatar o Tomoro. Porque isso por si só já causaria muitas ramificações e consequências naturais, mas o episódio ele também decidiu dedicar uma parte considerável dele para continuar a história que contaram no episódio 16, ao mesmo tempo que ele divide o foco dele nos vários confrontos que acontecem durante o episódio inteiro. E ele fez um trabalho muito bom nisso, porque eu não senti a mesma coisa que eu senti quando vi o episódio 19. É uma sensação até engraçada de descrever o que eu senti, tá ligado? Teve muita coisa, mas ainda ficou faltando. Tudo isso culminando numa conclusão muito boa pra fechar essa história e, de novo, já colocar as peças principais do roteiro no lugar pra serem usadas no clímax do arco. E tá chegando, galera. Tá chegando em breve. Aí, sobre o episódio, os membros da Glowing Dawn correm pra ajudar Tomoro. Tomoro vai até o porão do Coliseu para resgatar Raito, que foi levado, enquanto Naito e os outros se colocam no caminho de Kyo, mas Reina percebe algo estranho em Granite. Seria esse o seu fim? Será que a Yuko Sanpei deixará de ser paga só para fazer os barulhinhos do Ludomon? Descubram nesse episódio. O episódio começa da onde o outro parou, o que é até engraçado eu falar isso na verdade, porque se eu disse a mesma coisa no começo do vídeo passado, quer dizer que esse é um episódio de 3 partes, em teoria? Que tipo, pensa, isso é uma coisa bem doida que eu tive pensando por um tempo, mas eu nunca tive a oportunidade de falar. Chega até a ser um hot take meu. O episódio 11 é um episódio de 2 partes, porque pensa comigo, se a gente for usar a lógica de que um episódio de 2 partes é um episódio que continua imediatamente de onde o outro parou, o episódio 11 pro 12 é um exemplo perfeito disso. Como é um episódio assim que tem uma relevância assim pro enredo e tudo, pro personagem, eu acredito que você pode falar dessa maneira. Tangentes à parte, a gente vê a cena do Asdarmon sendo nocauteado de outro ângulo, imediatamente desbancando o que eu pensei que tinha acontecido com ele. Ele tá bem, gente, ainda temos esperança. Monodramon não teve que pagar pelos erros do cu largo do dono dele, ele só regrediu pro Ketomon mesmo, e é isso.
Primeira aparição dele em anime, inclusive, não? Eu não tô lembrado, cara. Porque só o Monodramon, ele custa aparecer, não é? Se for para pensar. Mas aqui eu tenho. Você nunca sabe quando que um Baby já apareceu ou não. Porque, vamos lá, Nirinso e aquele episódio lá de Ghost Game, né, com Quartzmon. Quantos Baby tinha naquele bicho lá? Uma doideira. Nossa, esse episódio também do Quartzmon, cara, é um dos que eu também tô ansioso pra eventualmente falar sobre, se isso daí continuar, cara. Eu adoro o Quartzmon papai. E também usei no Nirinso, eu tenho a impressão que eles só desenham o que eles quiserem ali, tá ligado? Tipo, não tem uma consistência muito grande nos Baby que estão ou não estão lá, tá ligado? Tipo, a gente nunca viu um Baby repetido lá, sendo que a esse ponto era pra ter Baby repetido, mas beleza. Você acha que um animador lá, um estagiário lá, bem cansado, depois de acabar inventando um Baby? Imagina, ele desenha um bicho todo escroto lá, ninguém vai saber o que é isso, coloca uns pontos lá, tá aí. Tipo, o bicho nem existe, sabe? O cara que inventou um Baby todo mal feito. Aí, voltando pro episódio, enquanto ele tá sendo levado, os guardas estão segurando o Tomoro, que eu tenho a impressão de que ali ele podia descer os guardas de porrada, porque ele pode usar a repulse dele, mas tudo bem. Sorte deles não terem ido contra o Tomoro dos 3 primeiros episódios. E então a gente vê os hologramas da plateia desaparecendo e as luzes se apagando, e restando apenas um indivíduo na plateia. E Genjo, pessoa girando, Tadeu dessa piada. É o Canadá, mano, é o Canadá, é tudo obra do Canadá, aquele safado. Vilão muito gold, cara. Depois disso, chega Glowing Down fazendo questão de mostrar que eles não estão ali de brincadeira. Murasame chega fatiando a gaiola inteira como se fosse um peixe. Reforços são chamados para cuidar da invasão, enquanto a Arena diz pro Tomoro agradecer a Hitomi, porque só por causa dela que eles conseguiram chegar ali. Aê, eu sabia que aquela cena dela era pra dar nisso. Hitomi só nisso já fez mais que o Espimon em Ghost Game. Doeu, viu, fera? Coitado do Espimon. Mas é que tá. É o verdadeiro Espimon ou não? Não, Espimon, se fosse o Espimon de Liberator, até ia, mas, ó, o Clay e o Seraph estão observando tudo de longe. Diferente do Seraph, o Clay não tá nem um pouco surpreso com a presença do Kyo ali, pois ele sabe que ele tá mais do que disposto a proteger a família dele quando infringem os limites dele. O Kyo já mete aquele olhar vazio, a assinatura dele, na câmera de onde o Clay tá assistindo, afirmando sua decisão e que ele sabe que o Clay tá envolvido nisso. E se até agora ele parecia calmo e no controle da situação, a fachada dele cai com esse olhar ao perceber que alguém colocou o Tomoro no Coliseu para forçar o Kyo a agir diretamente contra ele. E quando ele percebe isso, a cena corta, deixando bem claro a pessoa por trás disso. Genjo, com um olhar vilanesco, diz que agora um 5 estrelas e um ex-5 estrelas irão esmagar um ao outro. Todas as peças estão no lugar. Vamos ver quem será o vencedor desse jogo. Jogada de mestre do Genjo aqui, cara, eu admito. Temos um personagem digno pra competir com o intelecto do Haruomi. Mas é muito goated esse Genjo Canada aí, cara. E vamos lá. Hora da teoria. Faz tempo que a gente não tem algo assim, porque a série tá respondendo bastante pergunta, então não tem muita necessidade de teorizar. Mas, considerando o que acontece com o personagem do Clay nesse episódio, eu acho pertinente. Na minha opinião, o Canada, ele não fez isso só pra ter uma oportunidade de tirar algum dos dois do caminho, ou pra deixar o Tomoro ou o Raito mais fortes por algum motivo. Eu acho que ele também levou em conta a relação que o Kyo e o Clay têm. Aí você fala, Juan, que relação? Que relação que você tá falando, cara? A série acabou de mostrar os dois interagindo no episódio passado. Vamos lá. No episódio 14, a gente teve aquela frase do Clay chamando o Kyo de perfeito, que inclusive volta nesse episódio com um flashback direto e uma fala do Seraph, que também no mesmo episódio disse que alguém tem uma obsessão pelo Kyo. E a gente ficou em dúvida no Castmon desse episódio se era o Kaito ou o Clay que ele tava falando, porque tinha argumentos muito bons pros dois lados. Considerando os episódios que a gente recebeu desde então, incluindo esse, eu tenho 90% de certeza que o Seraph tava falando do Clay. As duas cenas que matam pra mim ser ele é a cena dele oferecendo uma parceria pro Kyo e a cena dele nesse episódio se assustando e até suando com o olhar do Kyo. Você pode ver que tem uma gota de suor na cara dele, assim, que ele vê aquele olhar do Kyo direto pra ele. Como se ele soubesse o que aquele olhar significa, como se ele já tivesse visto em primeira mão o que o Kyo é capaz de fazer quando ele tá assim. E se aquelas cicatrizes que ele tem no braço
terem sido feitas pelo Murasame. Porque o Clay, bem claramente, foi um 5 estrelas, ao mesmo tempo que o Kyo. Lembrando que os 5 estrelas são ditos como os 5 cleaners mais fortes do mundo. Eles não estão lá por nepotismo, poder, política ou alguma coisa assim do tipo. E mesmo se tivessem, o Clay ele não seria o exemplo perfeito para demonstrar isso, demonstrar essa falha do sistema. Então, já que ele é comprovadamente forte, não é difícil imaginar ele lutando com o Kyo daquela época, que é radicalmente diferente do que ele é hoje. E talvez esse meio que ele tinha de agir antigamente foi o que fez o Clay desenvolver essa obsessão por ele. Porque ele quer ser como o Kyo, um homem com tanto poder e dinheiro como ele, chamar outra pessoa de perfeito, minimamente faz a gente levantar as sobrancelhas, tá ligado? Cara, é que faz sentido. Algo também que o pessoal deve lembrar é que não só o que provavelmente ele já tá cansado, né, disso, né? Outra coisa também, cara, é que além do código que a Glowing-Dawn tem de não ficar deletando os Digimons, né, que, ou seja, ele sempre tá meio que hesitando, inconscientemente ou não, sabe? Ele não está dando tudo de si. Porque imagina, ele desvia lá e tu acaba acidentalmente deletando o bicho. Eu acho que ele ficou muito preocupado, assim, se acabar sendo um mau exemplo ou acabar resultando em problemas para a família dele. Tem muito colateral envolvido em basicamente tudo que o Kyo faz a esse ponto. E eu imagino que com o passar das séries aí só vai piorar pro lado dele. Isso é um ponto bem válido, que você pode usar o próprio Ranfomon ou o Azarmon como argumento. Porque existem vários momentos que não era, sabe, pra ter deletado um Digimon, que o Raito acaba fazendo isso. Esses fatos, quando a série apresenta esses eventos, você pode usar eles para justificar o caso do Kyo, sabe? Que ele teme de acidentalmente acabar deletando um Digimon. Tipo, eu imagino que esse ponto é uma teoria bem prevalente, que o Kyo já tem um nível mega, que não é de se duvidar, e tipo, ele não escolheu evoluir contra o Azarmon, mesmo ele tendo dificuldade, tá ligado? Então, tem algo por trás disso realmente, do próprio Kyo não querer regredir ao jeito que ele era antigamente. Com essa minha teoria besta fora do caminho, a cena corta pra gente ver o que o Granite estava fazendo. E outra errata do vídeo passado aqui, não teve volta pro começo do dia nem nada. Só foi erro de composição do episódio passado mesmo, aquela iluminação amarela que fez parecer de tarde. Tanto que, tipo, isso é uma cena mais no começo do episódio. Depois, quando eles cortam de novo pro Clay e pro Seraph, tá com uma iluminação normal. Então é só aquela cena mesmo. O Granite ameaça pular de onde ele tava só pra ver se o Ludomon tava dormindo, tá ligado? Dá aquele sustinho nele pra acordar. E ele diz que se ele escolhesse o caminho fácil, a Estela não perdoaria. E, mano, eu sabia que o Ludomon tinha a ver com magia, mas eu não sabia que o Granite era necromante. O cara falando com o espírito, mano. E assim que ele recebe uma chamada de emergência do Seraph, o episódio já manda a gente de volta pro Coliseu, estabelecendo o que cada personagem vai estar fazendo durante o episódio. O Tomoro ainda não desistiu do Raito, e ele explica pra Glowing-Dawn o que eles fazem com os participantes do torneio. Todo mundo fica enojado com essa informação, obviamente, mas infelizmente eles não têm tempo pra isso. Que pena, entendeu? Nossa, que dó do Raito, entendeu, cara? É uma pena ele ter sido deixado pra trás, mas aí a Tactics chega e eles vão ser obrigados a ficar lá um tempinho a mais, pelo menos. Sorte sua, Raito. E falando nele, o Seraph manda a Rotaro atrás do Raito pra... Se ele apenas soubesse, Seraph, se você soubesse... E ele manda o Granite e os Stormtroopers ali ficarem pra lutar contra a Glowing-Dawn. Especificamente o Kyo e a Arena. E opinião polêmica, eu lembro de você falando que o episódio barateou nessa parte. Procede isso, Mugen? Eu nem falei isso, né? Eu fui percebendo umas coisas aqui e ali, e outras pessoas também falaram isso. Que, tipo, essa é uma impressão que eu tenho. Eu não acho que foi algo ruim nem nada do episódio, mas quando tava escrevendo o roteiro e falando sobre as cenas, realmente, eles esticaram legal essa parte aí com a Wolvermon e a Glowing-Dawn, o Makoto e o Tomoro lidando com os guardinha. Cara, tem aquilo, né? Porque no episódio anterior a gente viu aquela animação toda do Naotushi, aquela luta, época e tudo. Aí acaba impactando ainda mais, sabe? Quando cai desse jeito. Eu acho que isso foi culpa do episódio passado mesmo, que eu tinha até brincado falando, olha, esse episódio foi tão caro que eles vão reutilizar o cenário no próximo episódio. Não é por causa disso, mas realmente o episódio passado ele teve muito investimento nas cenas, na animação dele, até no cenário. O cenário é difícil pra caramba de fazer, vocês não têm noção. Só essa jossa aqui que eu montei aqui, vocês não têm noção do quão difícil foi.
Imagina você fazer isso em todo santo episódio, com aquele tanto de detalhe, efeito, atmosfera, iluminação, os caramba, nossa, aquilo ali é um porre de fazer, cara. E eles simplesmente fazerem isso pra um episódio seria só desperdício, então eles tiveram que fazer esse sacrifício com essa parte do episódio. Eu não acho que esse episódio é feio nem nada. Eu não acho que teve uma cena que os personagens estão mal desenhados, tão esquisito, mas realmente dá pra ver o quão impactado esse episódio foi por causa do orçamento do episódio passado. Mas ultimamente eu acho que eles fizeram a escolha certa. Se eu tivesse que escolher, eu acho que eu ainda colocaria mais orçamento no episódio passado do que nesse mesmo, então tá valendo. Eu entendo a necessidade deles aqui, porque se eles estão ali, os guardinhas, eles precisam fazer alguma coisa com eles. E tipo, pelo próprio andar do episódio e o que o Tomoro queria fazer, você podia fazer eles lidarem com os guardas, especialmente o Makoto, que ele tá precisando ultimamente, mas acaba só sendo a Wolvermon tacando uns golpezinho de nada neles pra realmente lidar com eles, deixar o Tomoro passar, sendo que eles têm capacidade de fazer isso. Eu tenho a impressão que a Arena devia focar mais na luta que eles teriam com o Granite e o Seraph ali. Porque se a Glendawn toda ficasse ali pra ir contra o Granite e o Seraph, você não concorda que ia ser fácil pra eles? Eu não acho que o Granite e o Seraph tem muita chance, não. Mesmo com o quão absurdo eles estão nesse episódio. Eles poderiam cortar também as estratégias que eles estavam usando, né? É isso. Se você der alguma coisa pro Tomoro e pro Makoto fazer, é algo inteligente, tá ligado? De tirar eles da frente do episódio pra contar essa parte é uma escolha boa. Mas, tipo, o que eles fazem com eles no episódio é tão mais ou menos, tá ligado? Tipo, o Tomoro e o Makoto, eles ficam que nem barata tonta, indo de um canto pro outro no Coliseu. Tem uma cena que eu achei muito engraçada no episódio, que é o Tomoro chegando na sala com a máquina de Cold Heart e os caralho, não achando ninguém lá, só pro Makoto ligar pra ele e falar: ô, maluco, sai daí, vai pro porão. Tá ligado? Então, tipo, eles tiraram eles de cena pra essa batalha do Seraph e do Granite ser mais épica, tá ligado? Ter mais dificuldade, mas infelizmente, mesmo assim, eles não fizeram muita coisa com eles fora do caminho. Mas as cenas deles também são boas nesse episódio, com o Raito e tudo mais. A gente já chega lá. E antes da cena cortar, a Arena impede o Granite de ir atrás do Makoto e do Tomoro. O Seraph diz pra ele ignorar isso e focar no mais importante. Porque se eles inutilizarem o Kyo, eles não vão poder escapar do Mirror World de qualquer jeito. E próxima cena, somos agraciados por um close maravilhoso das pernas da Hotaru. Mas o Raito também tá em cena, então cortaram o nosso barato, af. Tá, foi bem relevante essa parte aí, cara. Garanto que foi. Você pode falar, são as pernas fortes que eles vão permanecer em pé mesmo depois disso tudo. É isso, confia. Foi bem relevante, tipo, pra essas pernas da Hotaru é pra mostrar o significado das mazelas oprimidas do Afeganistão. Corta. Tem fanservice? Pô, eu sou fã e eu quero service. O Sapotama do Raito, por algum motivo, tá fora da jaula. Eu imagino que eles só jogaram ali porque tanto faz onde ele fica. Esquisito eles escolherem fazer a composição da cena assim. Pensei que era pra evitar ele de usar o E-Pulse que já tem no Sapotama, mas a jaula devia impedir isso de qualquer jeito. Eles separaram ele do Digimon, então, sei lá. A Hotaru manda o Shakomon quebrar a jaula, deixando o Raito muito confuso, ao mesmo tempo que ela diz que há algo que ele precisa saber. Continuando o confronto entre o Murasame e o Gigasmon que começou na cena anterior. Hype, 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 Gigayama versus Murasame, hype, hype. Será que dessa vez o Gigayama vai conseguir fazer alguma coisa? Até que ele faz, na verdade. Ele vai lá e fala: haha, tirei seu brinquedinho, gatinho. O que você vai fazer agora? Bem cartunesco isso aí, né? Foi engraçado até, e também serve pra mostrar que o Murasame, ele não depende só da espada dele pra lutar, tá ligado? Ele é um artista marcial decente. E aí o Murasame vai lá, depois ele cortar os braços do Gigasmon de novo, ele vai lá e fala: já perdeu os braços, hora de perder suas pernas, começando pela do meio. Mas, por sorte, o Ludomon impede o Gigasmon de perder o pau dele. Então, mano, olha pra essa cena. Olha pra essa cena do Ludomon tancando o golpe do Murasame e fácil, o Murasame não tava mirando no pau dele. Mano, ou era isso ou ele ia cortar o Gigasmon no meio, tá ligado? Eu não sei qual que é pior. E eles só fazem esse tipo de coisa
com um personagem que se regenera, tá ligado? Não aconteceu nada assim na série até agora. Imagina só se no episódio 7 o Murasame tacasse o golpe no Black Gargamon, cortasse o Black Gargamon no meio, tá ligado? Aí ele, opa, desculpa, não me controlei direito. Aconteceu algo recente One Piece desse tipo, onde o Luffy, ele desintegra a cara de um personagem imortal com um soco, sendo que isso nunca aconteceu antes com um personagem normal. Quando não é com um personagem que regenera, é pra acabar com ele mesmo, né? Ele se regenera ali tranquilamente, enquanto a Wolvermon tá segurando o Ludomon, e o Kyo diz, já que é assim, ele manda o Murasame preparar um golpe pra finalizar aquilo de uma vez. Mas o Seraph tem uma carta na manga. Depois dele receber a ordem, o Granite carrega o Ludomon com Repulse, e o Ludomon pula na frente do golpe e ele tanca! Ele tanca a porra do golpe sério do Murasame, que ele era pra matar o Gigasmon. Que porra é essa? Você considera esse o golpe Murasame mais forte da série? É aquilo, a própria série provou isso aí. A gente não viu um Ludomon abatido. E quando a gente não vê um Ludomon abatido... Cara, a esse ponto, eu falo mesmo, eu acho que o Ludomon ia tancar um Guren Joha do Flaremont. Falo mesmo, cara. Esse fogo não assa nem costelinha, Flaremont. Bom, tudo bem que poderia ficar meio acabado e tudo, mas ele ia tancar sim. Tipo assim, pegou, ficou meio acabado, mas né, não reverteu, não foi abatido ainda. Não, pô, aquela minha opinião lá da Wolvermont nível perfeito nesse episódio foi envelheceu nem leite, tá ligado? É realmente o meme. Me dê mais repulso, Irene, a gente tá indo contra o nível criança. Que porra é essa, cara? Que maluquice, cara, mas tá... Tipo, eu sei que o intuito dele é realmente tancar, mas eu acho que tem um limite nisso, tá ligado? Tipo, eu já falava que o Tia Ludomon era OP, né, antes desse episódio estrear e tudo mais, mas, cara, mesmo assim, mano, eu tenho a impressão que o Ludomon tá fazendo agora o que a evolução dele devia fazer, tá ligado? Mas... tudo bem, caramba. Considerando o que vai acontecer nos próximos episódios, eu acho que eles realmente precisam do Ludomon ser forte desse jeito, tá ligado? Mano, na maior tranquilidade, mal causou danos no Ludomon, imagina no Gigasmon, então. E ele realmente fala duas coisas legais aqui. Gigasmon falando, aleluia. É o mesmo dublador dele em Ghost Game, mas eles diferenciam bem a voz dele. Dá pra ouvir ela mais claramente lá pro meio do episódio. Ele tá com uma voz mais pesada, mais grossa assim. Em Ghost Game, sei lá, ele tinha voz de velho, tá ligado? Alguma coisa assim, eu vou enterrar todos vocês. Alguma coisa assim, tá ligado? E 2, aconteceu uma coisa que a gente falou lá no Castmon sobre a Tactics, que é o Gigasmon usando o Ludomon de escudo. E daí tem o Ludo, que é o escudinho. O Gigasmon, com ele usando o escudo, acabou, tá? Não tem como passar, não. E aqui mostra o quão assustador essa ideia realmente é. Porque, caramba, se o Ludomon consegue fazer tudo isso, imagina com um nível perfeito ainda usando ele. Ludoyama! Ludoyama! Aí, ó, Digimon novo no Reference Book, entendeu? Ludoyamamon, ó. O jeito que tá, ué. É Titamon mais Skubalukmon. Podia ser alguma coisa assim mesmo. Eles abriram porta pra isso, tá ligado? Então tá valendo. Aí beleza, a Wolvermon ela tenta fazer alguma coisa ali, mas o Ludomon só reflete o golpe de volta pra ela. O Murasame também tenta passar pela defesa do Ludomon, mas ainda falha. Até que a Wolvermon percebe de onde o Ludomon tá conseguindo tirar forças pra fazer isso, sendo tudo às custas do Repulso do Granite, que tá diretamente alimentando o Ludomon pra manter ele assim. E outra coisa que eu quero me corrigir no vídeo passado, foi mais teoria que envelheceu que nem leite mesmo. Os olhos dele ficaram vermelhos porque sim mesmo. Não tem nada a ver com o Repulso da Arena ou algum protocolo de defesa que nem eu tinha falado. Eu pensei que podia ser algo a ver com o Naito, porque o Repulso dele também é vermelho, mas não tem nada a ver não, é só porque sim mesmo. Inclusive nesse episódio a cor do Repulso do Naito tá meio esquisita, você notou, né? Sim, tá algo bem vermelho, meio azul, uma mistura bem estranha. Não fica meio roxo por causa da mistura de cor, é meio esquisito. Eu não acho que eles mostraram a cor do Repulse mudando no Mirror World até agora, tá ligado? Eu sei que, tipo, o contorno dos personagens, tipo, muda, fica azul e vermelho, tá ligado? Mas o Repulse, não, acho que o Repulse até agora não teve nada assim. E, com o Granite feliz, dizendo que ele finalmente poderá morrer, Seraph está seus dedos animados porque
agora é a vez dele de dominar a luta. Aí acontece aquela cena engraçada que falei do Tomoro chegando na sala que ele foi antes, só pro Makoto mandar ele ir pro porão, e chegando lá, caralho, que porra é essa? Por que a gente tá num cenário de filme do Stephen King? Mas ó, zoeiras à parte, é um puta cenário foda, tá? Eu tenho que admitir. Pra uma cena, cara, desenhar aquele cenário todo com aquelas brocas pra uma cena. Muito foda, né, cara? Eu achei massa essa cena aí, esse cenário. O que é mais sinistro? A cena das gaiolas com todo mundo preso lá, usando os Digimons e tudo mais, ou essa cena aí com as brocas e basicamente isso sendo um cemitério? Em questão de contexto, assim, quando você for analisar o que tá rolando, o cenário com as pessoas tudo lá, né? Jaulado e tudo. Mas em questão assim, de atmosfera e tudo, aparência, é essa aí. Sim, concordo plenamente, cara. Nossa, bagulho sinistro. Aí eles encontram o Raito ali, depois da Hotaru ter contado pra ele que o Naito nunca teve a intenção de aceitar o Raito de volta. Ele decidiu só ficar ali de boa, relaxando, refletindo sobre o pedaço de merda com pernas que ele é. E ele explica pros dois o que é aquele lugar. E que eles estão basicamente num cemitério de pessoas com Cold Heart, sendo as recompensas que o Raito capturou. E aí que eu fiquei em dúvida, na verdade. Essa galera que tá aí é a galera lá do episódio 19 que foi capturada de novo? Que, tipo, eu pensei que era erro de legenda e tudo mais, mas não. Ele diz a palavra pra recompensa em japonês mesmo. Sendo que a gente viu as recompensas que desaparecem, elas são colocadas em leilão. Mas como não tem mais aquele lugar, eles colocaram a galera aqui. É o que eu imagino que aconteceu, pelo menos. E voltando pra luta do Gigasmon contra o Murasame, o Seraph colocou o Kyo numa situação complicada, onde ele é forçado a ficar na defensiva, caso contrário ele pode acabar matando o Granite, e eu sou obrigado a falar, Gigasmon, sua completa puta, little bitch, se escondendo atrás da vida de um dos seus subordinados, literalmente e figurativamente, e ainda se acha no direito de provocar o Murasame se achando bonzão. O que foi? Qual o problema? Luta de volta aí, babaca. Babaca. Então, para pensar, tá se escondendo atrás de duas crianças, né? Usando duas crianças com. Sim, literalmente isso. Não sei que tá, cara. Como dizer assim? Porque são vilões e tudo. Tem que ser isso mesmo. Não, eu entendo isso. Tipo, eu entendo o porquê o Seraph tá fazendo isso. Eu só acho o Gigasmon uma puta por fazer isso, tá ligado? O cara não consegue fazer nada se não tiver atrás do escudinho dele. Eu gosto dessa... Nem sei se existe esse termo, cara. Essa vilanização, assim, sabe? Focada mesmo dos personagens e dos Digimon agindo desse jeito. Eles estão cumprindo um papel muito forte, assim, de ser vilão, antagonista, obstáculo a ser derrotado no mundo. Que é o que a gente veio pedindo por um tempinho pro Raito, né? Aqui não tem muito de discurso no Jutsu, não, cara. Será que o Naruto consegue convencer o Seraph a mudar de vida, cara? Volta, Baltamon. Ainda não é tarde demais, volta, Baltamon. Você pode mudar de caminho. Vem pro Carnaval do Brasil, eu juro que você vai gostar. Enquanto o Gigasmon tá sendo um covarde, a Arena tenta parar o fluxo de repulso do Granite. Pelo menos é o que eu entendi da cena, dela colocando a mão no chip do Granite. Pelo menos é o que eu entendi da cena. Só é confuso porque algo assim não aconteceu antes. Alguém diretamente interferir no repulso da outra pessoa, parar ou fazer alguma coisa assim do tipo. Talvez no episódio do Pandamon, mas eu acho que aquilo é um caso diferente. Já que o repulso do Granite está sendo drenado, independente dele querer ou não, porque o Ludomon, ele precisa puxar o repulso dele o tempo todo pra durar contra o Murasame, pra ele continuar fazendo o que ele tá fazendo. Mas mesmo com esse fardo físico e a Arena disposta a ajudar o Granite diz pra ela que isso não tem problema se isso significa que ele vai morrer em paz. E com essa fala a gente recebe o flashback do momento onde ele foi encontrado pelo Naito. E, por extensão, quando ele foi recrutado pela Tactics, o Gigasmon já chega nele na base do diálogo, se é que me entende. E o Gigasmon ali tá tipo, meu Deus, uma criança que eu não consigo bater, é o fim dos tempos. Até que é parada, ele literalmente tá fazendo a mesma coisa que o Naito faz, cara. E pelo diálogo que os dois têm, não é a primeira vez que alguém vai atrás do Granite. Mais especificamente, foram outros membros da Tactics liderados pelo Seraph, que foram atrás do Granite pela primeira vez. E eu acho isso legal porque martela mais o ponto do quão ferrado
esse mundo é que a gente tinha falado lá no episódio 19. Que tipo, pensa, o Granite era um pobre todo fudido. Virou órfão de guerra. Perdeu tudo que ele tinha, inclusive a esperança de viver. E se o Ludomon não fosse quebrado pra caralho, ele ainda teria sido vendido. É mesmo. Nossa. E tipo, por causa desse contexto todo, quão horrível a situação é por si só, pelo que a gente descobriu nos últimos episódios, eu gosto de como eles não fizeram esse flashback ser emocional ou bonitinho, sabe? Não ser um ponto de virada na vida do Granite, ele finalmente percebendo alguma verdade da vida dele. Não é nada disso. Porque os escritores sabem que o Naito não tem esses papinhos não, cara. Pelo amor de Deus, o cara ele chega se referindo ao Granite como recompensa. E a proposta que ele oferece pro Granite também é uma merda. Ele tá tipo, olha, se mata agora não, se mata no campo de batalha depois de trabalhar pra gente sem receber nada em troca, eu posso usar você pra fortalecer o meu bromance com o Sr. Clay. O bagulho é tão tenso que eu que sou ateu falo pelo amor de Deus, cara. E, ao mesmo tempo, no porão daquele lugar, o Raito, ele tá absolutamente coringado, completamente lelé da cuca, dando risada, falando que todo mundo que ele derrotou e deixou com Cold Heart foi à toa, que nada daquilo nunca importou em nada mais vale a pena. E o Raito, ele é um indivíduo bem especial, então fica difícil de entender o que passa na cabeça dele. Mas eu vou me arriscar aqui. Eu acho que esse é o modo do Raito mostrar empatia. Calma lá, eu tenho como explicar. Algo bem frequente no personagem do Raito é ele cobrir ou reprimir as emoções verdadeiras dele com os sentimentos errados nos lugares errados. Cena passada, ele cobriu a decepção dele se achando e tudo mais, de novo com aquele papo de gênio que foi muito fácil capturar aquelas pessoas pra colocar nesse lugar. Mas o tom dele e a expressão naquela cena não me passam exatamente isso. E nessa cena aqui, ele faz tudo parecer uma grande piada, como se tudo girasse em torno dele, tá ligado? Eu consigo imaginar um mundo onde ele usa o ego gigantesco dele como um jeito de fugir da realidade e dos problemas que ele não consegue resolver sozinho. Não que eu ache que isso seja uma redenção pra ele, que ele aprendeu alguma coisa ou que isso justifica o que ele faz, mas eu consigo ver esse padrão no personagem dele, sabe? Principalmente com o que ele percebeu no episódio passado sobre ele só pensar em si mesmo. E isso refletindo no Digimon dele, assim o limitando, impedindo ele de seguir em frente e tudo mais. Ele se fecha no mundinho dele, achando que tudo gira em torno dele, como um mecanismo de defesa dele. Porque é isso que ele ouviu desde que ele era criança, então como que não seria verdade, tá ligado? É interessante isso, que você agora também tá analisando as camadas do Raito. Falando sério, é interessante, né? Um pouco mais de profundidade assim, que ele tá mostrando agora. Lentamente ele vai se desenvolvendo, cara. Eu não acho que ele vai se redimir ou algo assim do tipo. Eu acho que ele já fez coisa zoada o suficiente pra continuar realmente sendo uma pessoa ruim pelo resto da série e tudo mais. Mas, tipo, ele definitivamente não é o pior dali, tá ligado? Tem isso a favor dele, pelo menos. Eu não vejo o motivo deles terem colocado aquela reação de espanto dele quando ele ouve que as pessoas que ele derrotou ficam com Cold Heart ser basicamente jogado no lixo, ser ignorado, ser pra nada. Tá ligado? Eles quiseram contar alguma coisa sobre o personagem do Raito. Tipo, levou alguém falar pra ele que ele deixou várias pessoas em estado vegetativo pra ele se sentir mal. Sim, eu vejo muito facilmente a semente sendo plantada pra esse tipo de coisa acontecer, mas eu não sei exatamente o que vai nascer dessas sementes, tá ligado? Não sei se vai sair alguma coisa muito bonita disso. Aí, o Tomoro tenta puxar o Raito pra fora desse mundinho dele, ao mesmo tempo que o Ketomon chega. Nossa, que bom, ele se lembrou que ele é a prova de balas e desceu os guardinhas de porrada. Eu gosto de pensar que foi assim, pelo menos. É mais fácil ele só ter aproveitado o caos e os guardas foram todos enfrentar o Going Down e ignoraram o Ketomon? Pode ser. Mas a gente já viu o Demon Baby derrubando uma pessoa nessa série, então fora das possibilidades não tá. O Gekomon traduz o que o Ketomon disse ali. Vamos correr, tem uma tartaruga Megazord vindo pra... Fudeu, é o galera, a gente vai morrer. Hype, cara. O Programon, ele não chega a fazer muita coisa nesse episódio, mas o pouco que ele faz vende muito bem a ameaça dele. De alguma forma, ele destruiu sim parte do Mirror World. O que você acha aí? Eu concordo completamente, porque primeiro que o Clay, ele consegue manufaturar esses mundos, já que, né, é dito que não exatamente foi achado esse lugar, mas sim, tipo, realmente foi criado por ele, tá ligado? Tipo, ele faz
esse tipo de negócio no Mirror-World em si. Então, tipo, se foi criado, eu imagino que seja alguma coisa física, tá ligado? Alguma coisa tangível, que você com força ou as ferramentas certas conseguiria quebrar aquilo, tá ligado? E eu acho que o Programomon é perfeito pra isso. O cara é basicamente destruição encarnada. E, tipo, só o fato dele aparecer ali já faz o Mirror-World inteiro começar a ruir, cara. Você percebeu isso? Sim. É inteiro. Todo mundo em diferentes lugares daquele Coliseu, daquele Mirror-World, eles estão vendo o Programomon destruindo tudo. Eles estão ouvindo a voz dele ecoar pelo Mirror-World inteiro. Realmente, já faz tempo que um Digimon de nível perfeito, certo? Seja tratado sendo realmente uma ameaça. Até porque, né, na época, o Digimon de nível Mega, barra Extremo, barra Supremo, Kyukutai, era algo super, mega, ultra, duper raro. Chegava a ser profético, na verdade. Sim. E a gente vê agora um nível perfeito sendo tratado com respeito assim mesmo, sabe? É da hora, cara. É massa ver assim, um nível perfeito sendo tratado sendo realmente uma ameaça. Com o Mega sendo um novo ápice, o nível perfeito acabou sendo deixado de lado. Sendo que, não, é bem claramente dito que um Digimon nível perfeito é algo extraordinário. Tipo, você não acharia muitos dele no mundo digital, tá ligado? É que, tipo, pela própria progressão dos animes, meio que não parece o caso. E eu acho que vai acontecer em Beat Break também, eventualmente com isso, até pelo que a gente vê na prévia e tudo mais. E, tipo, o nível perfeito acaba sendo a norma por causa do nível de poder dos personagens, e não porque, tipo, é algo comum no mundo digital, tá ligado? Algo que você veria normalmente. Pum, cheguei no mundo digital, tô enfrentando o nível perfeito. Eu sei que em alguns casos isso é verdade, mas não era pra ser tão comum assim, é o que eu tô querendo dizer. Não só essas partes que a gente falou vendem bastante a ameaça do Programomon, como também tem a reação do Raito, basicamente ele ali, olha gente, peido pesa? Senão eu me caguei. Que tipo, o cara é completamente desacreditado em ver o Programomon ali. E duas coisas interessantes sobre a reação do Raito. Ele chama o Programomon de isso, como se ele fosse uma coisa, ao invés de ser um ser vivo com identidade. Eu não lembro dele se referindo a um Digimon desse jeito nos episódios passados, então é interessante isso. E 2, ele reconhece o Programomon. Então, isso significa que o Raito já viu ele antes. Por que ele não mencionou ele nos exemplos que ele deu quando ele falou dos níveis perfeitos que ele observou? Será que é porque ele não quer que o Monodramon ou ele acabem como o Programomon? Isso seria interessante, isso aí. Eu falar alguma coisa aqui, cara, que é meio que um take aqui, vamos ver se vai concordar ou não. Hot take aqui sobre os Digimons de 5 estrelas. O Programomon é o Digimon mais assustador, o que passa mais imponência. Interessante isso aí. Acho que se você me perguntasse, eu diria que eu teria mais medo do Marinkimeramon. Mas, né, acho que do jeito que colocaram ele no anime, tá ligado? Eu acho que o Programomon ganha. Exatamente, esse era o argumento. O Gokumon, tudo bem, ele é misterioso assim, mas ele não tem cara que vai destruir tudo de uma só vez, sabe? E você tem a cara do Marinkimeramon, né? Que você falou, meio... Aí você tem o Flaremon, que tem aquilo. Ele não aparenta ser 100% alguém que vai curtir uma violência gratuita e tudo, sabe? Lailamon, eu acho que eu sairia no encontro com ela, então tá de boa. Aí, com o rugido do Programomon ressoando pelo Mirror-World inteiro, ambos Seraph e Kyo sabem o que isso significa. Esse lugar se tornou instável para uma operação, uma ramificação gigante nos negócios e planos do Sr. Clay, e ramos desnecessários devem ser podados. Uma fala muito legal da parte do Clay, inclusive. Ele dispara o Ludomon em direção ao Kyo, que consegue desviar por pouco, mas o golpe ainda consegue acertar o Murasame e causar dano real nele. As coisas parecem ter saído do controle. O Murasame não parece que vai durar muito. Gigasmon mal recebeu o dano e mal consumiu o repulso do Seraph até agora, e a vida do Granite tá por um fio. Mas a Aranha se cansa disso tudo, ela não aguenta mais apenas assistir tudo que ela mais se importa ser destruído bem na frente dela. Ela coloca a própria vida dela em jogo, decidindo parar o Ludomon por conta própria agora que ele tá fora do alcance do Gigasmon. Ele percebe isso e manda o Ludomon voltar pra ele, mas a Arena entra na frente do Ludomon e consegue interceptar ele. Ih, rapaz. Antes da gente falar o óbvio, por um momento nessa cena, meu coração desacelerou um pouco.
eu pensei que o pior tinha acontecido, ou que ela ia sair muito ferrada daquilo, porque foi uma baita de uma porrada, viu? A música do episódio até para por um momento bem breve, como já fizeram algumas vezes pra mostrar que algo ruim aconteceu com o personagem. Mas, sei lá, depois de meio segundo a música volta a tocar e a Arena lá girando. E ela, ufa, parei, eu não sabia que isso ia dar certo, ainda bem que não aconteceu nada. Então, assim, foi meio anticlimático até na própria cena, na verdade. Então, né, a gente tem que comentar sobre essa parte, sem algum tipo de explicação alguma, mas headcanon existe pra isso, certo? Tá, minha ideia aqui é o seguinte, que você pode colocar, que tanto o Ludomon quanto o Granite, eles sentem algo pela Reina, sabe? Inconscientemente ou não, o Ludomon e o Granite, naquele momento, eles se seguraram um pouco. Talvez pode ter sido isso. Inconscientemente ou não, eles estavam segurando um pouco ali. Alguma coisa do Epulse que ainda não foi desenvolvida ainda, cara. Que cada personagem pode ter um Epulse, vamos dizer assim, mais forte que o outro. Vamos colocar um elemento que aumenta todas as capacidades físicas, mentais, condicionais. E o terceiro ponto, além de ser a combinação desses outros aí, seria que o Ludomon acabou perdendo um pouco a energia, um pouco a força aí durante essa rota aí, que estava fazendo essa trajetória. Não sei, cara. Eu tenho duas explicações pra isso. Uma explicação séria e uma explicação meme. Vamos lá. A séria é que ela só entrou no caminho do Ludomon e isso é suficiente, é só isso mesmo. Ainda é um peso na frente dele, impedindo ele de voltar pro Gigasmon, como se realmente fosse uma pessoa segurando a outra, sabe? E 2, a explicação meme minha é que o Ludomon, ele tava gostando da Arena segurar ele. Ele tá tipo, eu tenho mesmo que voltar, só mais 5 minutinhos, será? Ela cheira bem. Alguma coisa assim, né? Pra mim a explicação séria é que é só um peso mesmo no caminho do Ludomon, então vai acabar impedindo ele mesmo de voltar rápido e que o Ludomon, ele queria que a Arena segurasse ele um pouco mais. Algum de vocês, sei lá, tem uma explicação melhor? Porque eu sinto que nem a minha explicação é que eu consegui pensar em alguma coisa decente aqui, tá ligado? Ou algum de vocês aí assistindo, sei lá, tem a opinião de vocês mesmo nisso? Sei lá, Hakase, Genai, Papa Francisco, alguém aí sabe a resposta disso? Mas que isso é esquisito mesmo, hein? Eu vejo o pessoal já fazendo meme de que a Arena é mais forte que a Wolvermon, tá ligado? Que a Arena que o Ludomon é mais forte que o Murasame, que a Arena é mais forte que o Murasame, e umas 40 variações de nível de poder, cara, porque com essa cena aí fica realmente esquisito. Porque pensa de verdade, porra, o Murasame levou uma porradona no estômago do Ludomon, e ainda ele tava sofrendo aí, dá pra ver que ele realmente sofreu dano com aquilo. Aí vai lá e a Arena sofre basicamente o mesmo golpe, e ela ainda consegue segurar ele, tá ligado? Então, né, aí fica o famoso, tá ligado? Enquanto eu não ver uma Arena abatida... Agora, essa é a nova piada que tem. Essa é a nova frase corrente. Mano, você acha que significa que a Arena iria tancar um míssil nuclear? Caramba! Mas, independente da razão, do motivo disso ter acontecido, os esforços dela não foram à toa, porque a Arena ela consegue alcançar o coração do Ludomon com as palavras dela. E quando o Ludomon volta pro Gigasmon, é a vez dele de carregar um ataque pra acabar com tudo aquilo ali. E pegadinha, caralho, não vou não. Não vou explodir o Coliseu, não. O Seraph, ele obviamente fica enfurecido com aquilo. Um mero Digimon desobedecendo uma ordem imperdoável. O Seraph, ele tentou dar um olhar intimidador ali, mas desculpa, cara. Desculpa, mano. Não tem como tu competir com o Kyo nisso. Aqui também tem um lance que a gente tava falando antes. É interessante como o Seraph não vê Digimons como indivíduos dignos de mérito. Pode ser um callback lá pro episódio 10 e aquela mentalidade toda de Digimon ser uma ferramenta, mas aqui eu acho que é algo mais específico, porque ele dá crédito pro Kyo, quase sempre é assim na verdade, nunca é Kyo e Murasame como se fosse algo exclusivamente dele, sabe? Ignorando a individualidade do Murasame ou de qualquer outro Digimon. Eu tinha comparado esse ponto de vista antes com alguém elogiando um militar, sabe? Falando que ele é bom com uma arma e não que a arma dele é boa. Porque normalmente você não daria créditos pra uma arma, tá ligado? Tipo, eu não concordo com isso nem nada do tipo.
Eu só quis entender mesmo esse ponto de vista de superioridade que alguns personagens da série mostraram em relação aos Digimons, tá ligado? E, voltando pro episódio, o Gigasmon tá fazendo o que ele faz de melhor, bater em criança. E ele, toma, seu moleque, toma, se eu não te dou outra porque... Mano, me desculpa, eu não consigo levar essa cena a sério. Se tem alguma cena do episódio que eu mudaria, seria essa. Eu acho que quebrou legal o ritmo dele. Eu discordo, cara. Você discorda? Você discorda? Como assim você discorda, mano? Sério, cara, eu acho que é um desses momentos é algo tão absurdo, engraçado, que chega a ser incrível. Combinando as frases da Arena, aquela frase, aquele todo discurso dela que ela deu ao Granite do Mon, e o começando a sacrificar realmente só pra proteger o Granite. Cara, é Digimon, cara. Isso aí é Digimon. Não, tipo, a parte da Arena falando, eu concordo com você, mas é que, tipo, o Gigasmon dando cocão no Ludomon, cara, eu não aguento, mano, desculpa, cara, não dá. E era pra ser alguma coisa impactante pra série, já que é a primeira vez que alguém consegue passar pelas defesas do Ludomon. Não só isso, como ele consegue quebrar o Ludomon todo ali, basicamente. O maluco bateu tanto no Ludomon que ele até ficou pelado. Sei lá, mano, o tempo que eles dão no episódio só pro Gigasmon ficar dando cocão no Ludomon e o barulhinho de metal toda vez que ele bate no cara. Mano, não me animou não, desculpa. Eles estão reclamando que esse Ludomon tanca tudo, tá aí então. Ele se quebrando com um socão, um murro do Gigasmon. Mas, né, por sorte essa cena ainda tem duas partes bem boas nela. O Ludomon sem armadura. Legal ver ele assim, e até uma confissão minha aqui. Eu não lembrava / sabia da aparência dele, então meio que foi uma surpresa pra mim também. Eu tinha me esquecido completamente que ele era pra ser, sei lá, tipo um leãozinho, um urso, tá ligado? Meio fantoche também, porque tem aquelas costuras que alguns Digimons têm. E, tipo, dá pra imaginar que ele era pra ser, tipo, um mais mamífero, mais peludo assim mesmo por causa da evolução dele, que dá pra ver que ele tem cabelo já. Mas eu me esqueci completamente desse detalhe, cara. Na minha cabeça o Ludomon era, sei lá, um lagarto. Peraí, o Ludomon, ele se armadura, ele lembra um pouco de pelúcia, algo do tipo, não, um boneco, algo do tipo assim? Ou seja, acabou sendo também um paralelo com a Prestimon. Tipo, tem o Granite e a Arena, agora tem o Ludomon e a Prestimon. Assim, não tem isso, né, se for pra pensar. E 2, é o que a gente tinha falado antes, as frases da Arena e da Wolvermon enquanto tudo aquilo tá acontecendo. Basicamente, fazendo o Granite cair na real, ele percebeu o óbvio, que ele nunca conseguiu enxergar sozinho. O Ludomon nasceu pra proteger, porque bem lá no fundo era o que o Granite queria. Alguém que sempre pudesse estar ao seu lado, alguém que se importasse com o bem dele, sempre o protegendo de qualquer ferida. E com a Arena gritando que ele lute de volta pelo Ludomon, que ele faça esse mesmo sacrifício, ele percebe que ele não só se cansou de ser sozinho, como também percebeu que desde que o Ludomon nasceu, ele nunca esteve só. E essa era a peça que faltava para ele alcançar um novo estágio. Tia Ludomon, aê! Tinha uma galera teorizando que ele teria um nível adulto novo, porque eles pareciam querer se distanciar dos Legend Armies do mesmo jeito que estão se distanciando dos Ancients com o Gigasmon. Se apenas eles soubessem. Tiraram o QR Code dele. Tiraram o QR Code dele. Eu não lembro, mas eu acho que aquele QR Code ia pra alguma página do site de Digimon, mas eu esqueci a esse ponto. Não sei se isso é verdade. Eu, pessoalmente, nunca comprei essa ideia porque o Ludomon e, por extensão, o grupo dele, os Legend Armies, eles não são bem estabelecidos, pra dizer o mínimo, tá ligado? Então, eu não acho que, tipo, agora que deram chance pra algum aparecer, eles vão fazer algo completamente diferente com ele. E que legal que eles fizeram, cara. Muito legal ver ele em anime e já chegando, humilhando o Gigasmon legal, cara. Você quer explicar o significado do nome dele? Pro pessoal não ficar zoando, confundindo? Tia Ludomon? Tia é um nome engraçado, mas é o famoso. É uma daquelas... nome de outra língua que foi colocado em japonês. Tia vem de Tyr, que é o deus da guerra nórdico. E aí, tipo, é o jeito que eles pronunciam lá, tá ligado? Tia Ludomon, Tyr Ludomon. E, tipo, o Ludomon mesmo já tinha algo assim antes, porque em teoria você pode traduzir o nome dele pra LDmon, porque vem de Shield, tá ligado? Ludo, Shirudo. Mas eu aceito, pô, eu acho engraçado, eu gosto de chamar ele de tia.
O que ele faz nesse episódio aqui não é nada demais, tá? É tipo o normal dele, é tipo o padrão em que ele normalmente luta. Que tipo, eles não mencionaram nada de magia nem nada. Eles não focaram no fato de que ele é focado em velocidade e que, pela lógica, ele era pra ser mais rápido até que o Azdarmon, por exemplo. Ele só fez, tipo, o mínimo que ele faz, tá ligado? Que é basicamente congelar qualquer um que entra em contato com ele. Eu falei que esse bicho era OP, cara, eu falei. Outro ponto legal dele aqui é a voz dele. Porque, né, finalmente ele decidiu abrir a boca. O que é engraçado porque ele não abre a boca pra falar, mas você entendeu. Quem faz ele é Yuko Sanpei, já tinha dito antes, falei até no começo do vídeo. E tudo mais. Essa voz, ela não me lembra outros papéis dela, fora o Tite de 2020. Pode ser porque essa voz grudou na minha cabeça, mas eu só consigo ouvir ele nessa voz do Tia Ludomon. Daí realmente, gente, cena bonita, cena emocionante. O discurso da Arena meio que consertou essa cena aí pra mim. Mas não vamos esquecer, gente, que a porra do Gamera tá destruindo o lugar inteiro, tá? Que hoje abre a fenda pra eles saírem de lá o mais rápido possível. E o Tomoro hesita por um momento ao perceber que o Genjo e o Gokumon estão na plateia. Mas isso vai ter que ficar para outro dia. E enquanto isso tudo tá acontecendo, o Bucha do Seraph fica só olhando eles fugirem e não faz nada. Ele fica, seu pirralho, e eles vão embora. Sobrou ninguém para ele descontar a raiva dele, cara. Rotaro, toma cuidado, por favor, você não merece isso. Aí todo mundo tá de volta no mundo real. E o Tomoro, ele explica pra eles o que aconteceu ali, o porquê diabos ele tava naquele coliseu, porque aquela merda toda aconteceu, sendo que só era pra eles chegarem ali e resgatarem ele e ir embora. E ele até coloca um pouco a culpa nele mesmo, de novo voltando pra esse aspecto do Tomoro dele sempre se culpar das coisas que ele não tem controle, ou que pelo menos ele achava que ele podia fazer alguma coisa a respeito. E daí, tipo, aí ele explica o que ele foi jogado ali, o Digimon macaco lá que eles já encontraram antes acabou jogando ele lá, e ele ficou perdidaço depois disso. Aí acabou descobrindo qual que era daquele lugar, decidiu ajudar o Raito, e meio que nada disso deu certo. E falando nele, gente, nossa, o Raito ficou pra trás, gente, que pena, cara, nossa, que tristeza, viu, cara? Assim, eu chorei nessa cena. Mano, mas de verdade, o Raito não ter ido junto com eles é esquisito, porque você pode ver, antes da cena do Kyo, depois da cena do Kyo abrindo a fenda, na verdade, dá pra ver o Raito do lado do Tomoro, junto do Ketomon. Mas só que, tipo, aparentemente o Tomoro não puxa o Raito, não dá um pescotava nele e fala, presta atenção, moleque, vamos embora daqui. Que nem ele tava fazendo mais cedo no episódio. Mal mencionam ele depois disso. E daí, tipo, ele só ficou por lá mesmo. Esquisito isso aí, cara. Quero ver qual que vai ser a dele nos próximos episódios. Se é que vai ter isso nos próximos episódios. Seria bem se ele não aparecesse mais. Mas tá, mesmo eles não recebendo nenhum pagamento por causa desse trabalho todo aí que o Ministério fez. Aliás, verdade, pô. O Kawarazaki pediu pra eles se envolverem, não deu nenhum bônus pra ele, nem nada. Filha da puta, entendeu? Isso aí é outra parte engraçada do episódio, na verdade, que em teoria eles não precisavam ter feito nada pro Kawarazaki ter o que ele queria, mas a gente daqui a pouco chega nisso. Eles não receberam nenhum dinheiro, mas em troca eles conseguiram trazer outro pacote pro grupo. Granite agora tá lá descansando, ele conseguiu escapar, ele decidiu ir junto com eles. O Ludomon ainda tá sem a armadura dele, mas eu não acho que isso seja um problema, porque a gente vê o Gigasmon se regenerando nesse episódio com o Seraph dando mais repulse pra ele. Então eu imagino que a mesma lógica por trás do Ludomon, só dá mais repulso que a armadura dele volta. E realmente, considerando o que acontece no final do episódio e o que vai acontecer no próximo, rapaz, eu acho que eles vão precisar de toda a ajuda possível, então é bom deixar o Granite perto deles por enquanto. Que né, o famoso, aí Armalizamon, a gente já tem o tanque no nosso time agora, pode focar os seus pontos em speed e ataque agora, em vez de defesa. E com isso, a gente volta pra onde o Clay e o Seraph estavam no começo do episódio. E rapaz, e aí é hype, hein, mano? E é hype. Mal dá tempo deles perceberem que o Genjo, com aquela carinha de sim, eu fiz essa merda toda, um monte de alarme pipocando, falando que a lista dos envolvidos no leilão e no Coliseu vazou pro Ministério, e que agora a União Mundial sabe dessas ações do Clay, e com isso o presidente Wang, num momento hype pra caramba, pra finalizar o episódio, diz: Clay não é mais um 5 estrelas, agora
sua cabeça, é uma recompensa. Cara, eu ia falar sobre Picard, mano. Eu poderia falar assim que ele é GOAT, que é um jogo que tá por trás de muitas coisas, mas eu tô já criando várias teorias sobre ele, cara. Então, cara, um dos nomes do Genjo, eu acredito que é a forma que eles colocam no japonês sobre esse monge aí. Tipo, é o nome dele em japonês, esse monge aí, que tem essa conexão com o Wukong. Pensando, tá, vamos lá. Kong. Ele é conhecido por se revoltar com os céus, não é? E essa questão assim, dos céus, /paraíso e tudo, pode ser literal ou não, mas vocês já perceberam como tem muitos temas, tem muitos temas aí em questão assim de céu, de espaço, lá, as estrelas, tem os nomes dos personagens, por exemplo, Ten, de céu, /paraíso. Aí você fica pensando, você conectar essa ação que o Kong fez, sabe, de revoltar contra os céus e paraísos. E eu fiquei pensando, cara, outros temas também que possuem nessa série é essa ideia, por exemplo, da frieza da natureza do mundo de Digimon, sabe? E também tem outro ponto, né? A questão do Gokumon, obviamente, ser um macaco, que por mais que errôneo que seja você conectar um macaco com a evolução direta, que não é exatamente isso, mas enfim, ele se torna um símbolo assim, da evolução, sabe? E eu fiquei pensando, cara, e se o objetivo do Genjo, na verdade, também tiver algo conectando com o Epulso e a humanidade? Tipo, ele tá buscando uma evolução ainda maior para a humanidade, algo do tipo, sabe? Ele contra essa ordem assim, do mundo desse jeito, que é frio e tal. E também tem o lance também dele ser de ouro, né? O ouro, assim, tem aquela ideia da alquimia, transformar o chumbo em ouro e tudo. Que ele basicamente tá fazendo isso com o Tomura. Porque ele manipulou a vida do Tomura, se for parar a pensar. Se não fosse por ele, ele não teria entrado na Glowing Dawn e tudo. Ele tá por trás de vários eventos. São várias possibilidades que o Kanata pode acabar se desenvolvendo aí. Sendo um grande vilão que eu acredito sim. Esse vai ser o GOAT. Outra coisa também, cara, que eu quero falar é que eu não lembro se isso realmente é oficial, mas tá no próprio design dele, se vocês repararem. A roupa do Genji, cara, ela é toda assim, assimétrica, sabe? Ela é toda assim, errada, e falou que ele é uma pessoa não virtuosa, é uma pessoa que tem meio que assim, ele tá fora do equilíbrio, sabe? Ele meio que tá fora da ordem em si. Que lembra um pouco do próprio Tomura, se for pensar. Então, conectei um ponto com o outro, tá? O Kong, revolta, /rebelião, o design mesmo do próprio Kana também é algo assim que ele é bem fora de ordem, bem fora de equilíbrio e tudo. Eu gostaria que eu fosse um tipo de alquimista do caos, sabe? E com isso, o episódio acaba e a gente vai direto pra prévia. Infelizmente, semana que vem a gente não vai ter episódio. Ah, que tristeza, uma pena. Mas mesmo assim, cara, nossa, essa prévia aí, mano, já me deu um hype absurdo. E esse próximo episódio ele vai servir pra basicamente terminar de desmantelar o time 7. Porque realmente, o último membro que sobrou de lá foi a Hotaru, que ela já parecia desde o começo a mais inclinada a querer sair do grupo. Porque, tipo, ela foi a primeira a mostrar que ela não concordava com o jeito que a Tactics fazia as coisas. De um jeito bem parecido com o que o Kyo falou, que ele saiu dos 5 estrelas porque ele não gostava do jeito que eles agiam. Então, sim, esse episódio aí, essa não vai ser a surpresa tão grande dele. Então, por isso que eu imagino que eles, né, colocaram mais uma pessoa girando ali, cara. Garota azul, meu Deus! Honoka profunda, digo, abissal, ó. Provavelmente foi por causa disso mesmo que eles colocaram ela no episódio. Realmente porque a surpresa do episódio, que a gente já tá bem claro que a Hotaru vai sair do time e realmente terminar a história que decidiram contar no episódio 17? E que realmente foi a história que ficou mais em aberto, na verdade, entre o pessoal da Tactics com a Glowing Dawn. Já dá pra ver eles ali na prévia. A Hotaru e o Makoto estão com um pouquinho de dano de batalha assim no rosto. A gente também já vê o Seraph batalhando nesse episódio com o Kyo de novo na prévia. Então eu espero muito que o Seraph não tenha feito nada com a Hotaru, aquele filho da puta, entendeu? Eu espero tudo de bom pra ela, cara. Desde aquele episódio 17 eu já me sentia meio mal por ela e a esse ponto não, eu não quero ver ela sofrendo na série não, cara. Eu quero que ela consiga realmente conseguir sair do grupo e poder viver feliz com a família dela. Eu acho que vai ser esse mesmo os pontos que o Makoto vai levantar durante o episódio pra tentar convencer ela a sair do grupo. E eu espero realmente muito que esses machucados aí dele sejam da Honoka e não do Seraph.
E o Marin Kimeramon nessa prévia aí, tipo, ele não tá muito de brincadeira, não. Tipo, o Nadkiropimon só descendo ele lá de porrada e ele lá de boa, tá ligado? Rio, Honoka, isso faz cócegas, Rio. Perfeito, mano. E tipo, você percebeu isso nesse episódio? De novo, vamos voltar a falar brevemente da inconsistência de tamanho. Tem o lance do Ludomon tá gigantesco na cena que a Arena leva a porrada dele. E aquilo ali eu perdoo porque faz sentido um Legend Arms aumentar de tamanho pra se adequar ao usuário dele no momento, tá ligado? Então ele ficou do tamanho ideal pro Gigasmon usar. Ele podia usar o Ludomon como um daqueles escudinhos assim de punho? Podia. Mas mesmo assim, eu vejo fazendo sentido. Ele já tinha coisa a ver com magia desde o começo, então tá valendo. Pô, mas o Marin Kimeramon aqui, ele tá meio anão, você não acha? Tá, mano, tá. Eles nerfaram muito o Marin Patetamon aí, viu? O Marin Patetamon, cara, eu imagino, sei lá, que ele teria que ter pelo menos uns 4, 5 metros, assim, de comprimento, tá ligado? Porque ele é pra ser, tipo, um bicho tenebroso, assim, do fundo do mar. Sei lá, perto da Nadkiropimon, e ele, assim, até de pé, entre aspas, eu não sei se dá pra chamar desse jeito, ele mal parece ter o dobro do tamanho dela, tá ligado? E a Nadkiropimon, que também não era muito grande, porque a gente vê ela do lado de uma criança de 10 anos o tempo todo. O Marin Kimeramon tava carregando a Honoka no episódio lá, no episódio 3 lá, das estrelas. Ele tava, eu tenho que ver isso agora, eu vou rever a cena dele, a cena da Honoka na cabeça dele pra ver o quão grande ele tava ali. Mas realmente nerfaram ele legal. Você falou com esse rosto dele, olha só pra ele, né? Marin Patetamon. Eu não vou cansar de fazer essa piada, cara. Eu vou fazer todos os diálogos dele com a voz do Pateta, eu não tô nem aí. Explicando a joke aqui, é por causa da arte da Toei, sabe? Você vê o Marin Kimeramon no reference book, tudo patolão, assim, olhando, assim. Aí que você vai ver a arte da Toei te encarando, assim. Por isso que ele tá de lado no reference book, é o melhor ângulo pra ele, tá ligado? Ele não fica bom de frente. É tipo o Phineas de frente, tá ligado? Outra coisa que eu ia falar desse episódio também é o número dele, né? Que o debut, a primeira aparição do Kaito foi episódio 11. E até isso a Honoka estaria imitando, que 11 episódios depois, 22 no caso, ela aparece. Que eu falo também, eu espero também, cara, que esse episódio encerre de uma vez por todas aquela teoria boba que eles fizeram com a Honoka, de não ser a Honoka, nossa, pode ser o Honoka, nossa. Que teoria puxa, cara. Teoria escrota, cara. O Honoka eu achei engraçado por um segundo. Quando eu vi a teoria mais de uma vez, eu queria, sei lá, comer vidro de brindex. Chega até a ser poético um pouco, tá ligado? Isso dela aparecer em um episódio múltiplo de 11 também, que foi onde o Kaito apareceu. Que tem isso, né? É diferente. Na verdade, não é que ela tá realmente aparecendo, é o episódio dela, vamos falar assim, né? Porque todo mundo já realmente apareceu na abertura e a silhueta no episódio 7, mas né? É isso que você falou aí agora, tipo, já me deixou um pouco preocupado com o próximo episódio, na verdade. Porque, querendo ou não, ele vai acabar sendo bastante similar com o 19, porque ele tem um fardo muito grande pra carregar, ele tem um peso muito grande pra conseguir levantar pros próximos episódios. Talvez seja até por isso que eles estão dando uma semana a mais, tá ligado? Eu sei que tem um bagulho lá da programação de outro programa aí que vai ter, e eles acabaram pegando o horário todo pra fazer uma maratona, mas, tipo, em questão de produção de anime, você realmente tem que planejar essas coisas. Porque a gente tá quase beirando o finale do arco. Falta 3 episódios contando com o próximo. E eu não duvido nem um pouco que o finale seja dividido em 2 partes. Porque a gente precisa lidar com algumas coisas agora. Esse episódio, ele precisa focar no Makoto e na Hotaru, obviamente. O que deixa mais preocupado ainda pela Honoka aparecer e ser, abre aspas, um episódio dela, sendo que o foco é pra ser os dois. Como eles vão conseguir lidar com essa situação, como o Makoto vai conseguir convencer a Hotaru a sair do time, como a tática precisa ser desmantelada nesse episódio, pra que no próximo episódio eles já construam o finale, sendo a derrota do Seraph e do Clay, fora as coisas que ainda falta desse próprio episódio, por exemplo, lidar com o que aconteceu com o Raito, tá ligado? Nem que seja uma menção, tipo, ele morreu esmagado por uma das rochas lá do Coliseu. Nem seja isso, tá ligado? Eles têm que resolver isso ainda. Então o próximo episódio, ele tem que fazer muita coisa num tempo muito limitado, ao mesmo tempo que
talvez ele já tenha colocado coisa demais nele pra ele conseguir fazer isso. Então, isso aí que você falou agora me deixou um pouco preocupado. E sem contar com a possibilidade de uma evolução perfeita, hein, da Glowindal. Verdade, tem isso também. Porque, tipo, a gente já tá recebendo as cartinhas deles. E o Murasame tem efeito herdado, que já indica que eles vão ter um Mega antes desse arco acabar, tá ligado? Ou pelo menos antes de maio, que é quando o Starter vai sair, tá ligado? Vale o mesmo também pra Evolução Perfeita, que nesse episódio eu achei que quase ia acontecer, tá ligado? Por um momento, eu pensei que a Overmoon evoluía aí, cara, por um breve momento, mas ainda bem que, tipo, o episódio cortou isso daí em seguida, logo com a evolução do Ludomon. Então, tipo assim, bastante coisa ainda. E também tem outro fator bem legal desse episódio, e também do próximo por extensão, agora com o Genjo agindo de fato, e a Honoka já tendo um foco antes, e no próximo episódio, a gente já tem mais ou menos a personalidade de todos os 5 estrelas, assim, estabelecidas, mais notavelmente no Kaito e no Clay, que a gente recebeu eles mais cedo mesmo. Mas e a Rose? E a Rose, hein? Qual que é a dela? A gente não sabe nada dela até agora, basicamente, tá ligado? É um mistério, né? Ela ainda vai florescer ainda. Relaxa, uma hora a Rose ela brota na série pra fazer alguma coisa. No mesmo horário, na mesma praça. E com isso, o Castmon vai chegando ao fim. Num episódio, de novo, fortíssimo da temporada. Eu tenho a impressão que eu mencionar isso todo santo episódio agora só chega a ser redundante mesmo, mas é como eu me sinto. Essa temporada não me decepcionou até agora, fora o episódio 15. E eu tô bastante animado pros próximos episódios que eles vão ter a mostrar. E essa semana a mais que vai me fazer esperar mais, me deixar mais ansioso ainda pra realmente ver como que vai ser a construção pro final desse arco. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo para quem gosta, se inscrever no canal e deixar o seu gostei no vídeo para que eu continue postando esses vídeos semanalmente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Falou! Olha pra essa cena do Ludomon tancando o golpe do Murasame e fácil, o Murasame não tava mirando no pau dele. Me fala, mano. Tem um termo que você pode usar, não? Poderia usar com isso? A jeba dele, sei lá, a estalactite. Isso, boa, estalactite, vai. O pico dele. Isso, o pico. Vai que tá, será que ele regenera? Muito bom, cara. O Seraf pensa, cara, será que eu vou ter que passar o meu impulso pra ele regenerar essa parte, cara? Não pega bem mal desse jeito, mano. Os meus colegas da tática vão me zoar, tá ligado? Haha, ele deu repulse pro pau do Digimon dele. Nossa, me faz até me lembrar os meus dias de recruta.